O lobisomem de Cajazeiras. Em 1976, na cidade de Cajazeiras, na Paraíba, um caso aterrorizante marcou a vida dos moradores da zona rural. Dona Lourdes, uma senhora conhecida por suas histórias antigas, sempre dizia para seus netos que, em noites de lua cheia, ninguém deveria andar sozinho pelas estradas de terra. Mas João, um jovem de 19 anos, não acreditava nessas histórias e ria dos mais velhos. Certa noite, depois de uma festa na casa de um amigo, João decidiu voltar para casa a pé, apesar dos avisos da família. O caminho era longo e cercado por matas e plantações. Ele andava tranquilamente, até que começou a ouvir passos atrás de si. A princípio, pensou que fosse algum conhecido, mas quando olhou para trás, não viu nada. Seguiu em frente, agora mais atento, e foi então que percebeu algo ainda mais assustador. Os passos agora vinham dos dois lados da estrada, como se algo o cercasse. Um vento frio soprou, e de repente, um uivo longo ecoou pela noite. João começou a correr, mas sentiu que algo o perseguia. Ele olhou rapidamente para trás e viu uma silhueta enorme, com olhos brilhantes e corpo coberto de pelos escuros. O lobisomem avançava em sua direção com saltos longos e rápidos. Desesperado, João correu para um velho casarão abandonado e se trancou lá dentro. A criatura bateu violentamente na porta e uivou alto, fazendo tremer as paredes. Mas, depois de alguns minutos, tudo ficou em silêncio. Quando o dia amanheceu, João foi encontrado pelos amigos, pálido e tremendo. Ele nunca mais andou sozinho à noite. Desde então, os moradores da região garantem que, em noites de lua cheia, ainda se pode ouvir uivos assustadores vindos da mata, lembrando a todos que a lenda do lobisomem de Cajazeiras pode ser mais real do que muitos imaginam. O lobisomem da estrada de Guaramiranga. No começo dos anos 2000, um caminhoneiro chamado Cláudio viajava à noite pela serra de Guaramiranga, no Ceará. Ele já conhecia bem a estrada sinuosa e deserta, mas naquela noite algo fora do comum aconteceu. Ao passar por um trecho cercado por mata fechada, Cláudio notou algo estranho pelo retrovisor. Um vulto grande correndo atrás do caminhão a uma velocidade impossível para um ser humano. Pensando que era apenas cansaço, esfregou os olhos, mas o vulto se aproximava cada vez mais. Em questão de segundos, um impacto forte atingiu a traseira do caminhão. O veículo balançou e Cláudio acelerou, sentindo o coração disparar. Pelo espelho lateral, conseguiu ver por um instante uma criatura bípede, com o corpo coberto de pelos escuros e olhos brilhantes. Ele continuou acelerando, mas a criatura o acompanhava, saltando entre as árvores ao lado da estrada. Quando finalmente se aproximou de um trecho iluminado por um pequeno posto de gasolina abandonado, o lobisomem parou subitamente, como se a luz o incomodasse. Cláudio não pensou duas vezes. Dirigiu direto para a cidade e, ao chegar ao primeiro posto policial, contou tudo o que aconteceu. Os policiais não deram muita atenção, mas um morador mais velho que ouviu a conversa apenas balançou a cabeça e disse: "Eu já vi essa coisa antes, e você teve sorte de escapar. Até hoje, motoristas que passam por aquele trecho da estrada dizem ouvir uivos estranhos e sentir uma presença observando da escuridão." O lobisomem de São Luís do Paraitinga. No início dos anos 1990, a pacata cidade de São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, viveu uma série de acontecimentos que até hoje geram mistério e medo entre os moradores mais antigos. Tudo começou quando um senhor chamado Antônio Peixoto, conhecido por todos como Seu Tonho, passou a reclamar de ruídos estranhos ao redor de sua casa durante a madrugada. Ele morava sozinho em um sítio afastado, próximo à mata, e dizia que ouvia uivos distantes e passos pesados rondando sua propriedade. A princípio, os vizinhos acreditavam que fossem apenas lobos-guará ou algum animal da região. Mas o que aconteceu em seguida mudou essa percepção. Em uma noite de lua cheia, Seu Tonho foi encontrado desmaiado no terreiro de sua casa, com arranhões profundos nos braços e no peito. Quando recuperou a consciência, contou uma história assustadora. Disse que acordou com um barulho forte
e ao sair para ver o que era, viu uma criatura imensa, com olhos vermelhos e um corpo coberto de pelos negros, parada em frente ao seu galinheiro. Ele tentou gritar, mas antes que conseguisse reagir, a criatura avançou contra ele, derrubando-o no chão. Sentiu um cheiro forte de sangue e carne podre, e o último som que ouviu antes de desmaiar foi um uivo aterrorizante. O mais estranho veio no dia seguinte. Os vizinhos que foram ajudá-lo encontraram pegadas enormes ao redor da casa. Mas, poucos metros adiante, as marcas de patas começaram a se transformar em pegadas humanas. Além disso, um jovem da cidade, conhecido por ter um comportamento estranho, apareceu na feira na manhã seguinte com cortes nos braços e um olhar perturbado. Desde então, muitos evitam sair à noite quando há lua cheia. Há relatos de uivos inexplicáveis vindos das montanhas próximas, e quem já viu algo jura que o lobisomem de São Luís do Paraitinga ainda ronda os sítios da região. O lobisomem de Barra do Garças. No interior do Mato Grosso, na cidade de Barra do Garças, há um relato que até hoje assombra os moradores mais antigos. Em 1987, uma série de ataques a animais começou a intrigar os fazendeiros da região. Gados eram encontrados mutilados, com grandes marcas de dentes e garras, e cachorros desapareciam misteriosamente durante a noite. O que parecia ser obra de onças logo se tornou um mistério ainda maior, quando um grupo de caçadores afirmou ter visto algo impossível de explicar. Na noite de 14 de junho daquele ano, José Almeida, um vaqueiro conhecido na região, saiu para procurar um bezerro desaparecido. Ele levava uma lanterna e um rifle, acreditando que poderia se deparar com uma onça. No entanto, ao se aproximar de uma clareira, ouviu um uivo assustador, diferente de qualquer som que já tinha escutado. Quando apontou a lanterna para frente, viu algo que o deixou paralisado. Uma criatura enorme, de quase 2 metros de altura, coberta de pelos escuros, com olhos brilhantes e uma boca cheia de dentes afiados. José tentou disparar, mas suas mãos tremiam tanto que o tiro errou o alvo. A criatura avançou em sua direção em uma velocidade sobrenatural, e ele só conseguiu fugir porque tropeçou e rolou por um barranco. Ferido e apavorado, correu de volta para a fazenda, onde contou tudo ao patrão e aos outros peões. Na manhã seguinte, um grupo de homens armados voltou ao local e encontrou pegadas enormes, semelhantes às de um lobo, mas que, estranhamente, mudavam de formato ao longo do caminho, como se a criatura tivesse se transformado em algo humano. Desde então, muitos evitam andar sozinhos à noite naquela região, e há quem diga que, em noites de lua cheia, ainda é possível ouvir os uivos vindos da mata. O lobisomem de São José do Rio Preto. Em 1993, na zona rural de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, um fazendeiro chamado Geraldo passou por uma experiência que nunca conseguiu esquecer. Ele sempre foi um homem cético, que ria das histórias de lobisomem contadas pelos vizinhos mais velhos. Mas tudo mudou em uma noite de lua cheia. Naquela noite, o gado estava agitado, mugindo e correndo de um lado para o outro, como se sentisse algo estranho. Geraldo saiu com sua lanterna e espingarda para verificar. Ao se aproximar do curral, sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. O silêncio repentino da noite foi quebrado por um rosnado profundo vindo da escuridão. Quando apontou a lanterna para a trilha de terra, viu algo que o fez congelar de medo. Uma criatura enorme de pelo escuro, olhos brilhantes e um focinho longo. Ela estava curvada, mas quando percebeu a presença de Geraldo, ergueu-se sobre 2 patas, revelando sua altura impressionante. Geraldo tentou atirar, mas suas mãos tremiam tanto que o tiro passou longe. A criatura avançou contra ele em um salto assustador, e ele só conseguiu fugir porque tropeçou em um tronco e rolou ribanceira abaixo. Quando se levantou, a criatura já não estava mais lá. No dia seguinte, Geraldo encontrou pegadas estranhas perto do curral. Eram marcas de patas enormes, mas depois de alguns metros, começaram a se transformar em pegadas humanas. A partir daquela noite, ele nunca mais duvidou das histórias dos antigos. Até hoje,
Alguns moradores da região dizem ouvir uivos assustadores em noites de lua cheia, e poucos se atrevem a sair sozinhos depois do anoitecer. O lobisomem de Bocaina. No final da década de 1960, na pequena cidade de Bocaina, interior do Piauí, um caso aterrorizante marcou para sempre os moradores da região. Naquele tempo, as noites eram silenciosas, iluminadas apenas pela lua e por lamparinas nas casas dos sítios. Mas uma sequência de eventos assustadores fez com que ninguém mais ousasse sair depois do anoitecer. Tudo começou quando animais começaram a aparecer mortos em diferentes fazendas. Galinhas, cabras e até bezerros eram encontrados dilacerados, como se uma fera os tivesse atacado. O mais estranho era que não havia pegadas de onça ou lobo-guará, apenas marcas enormes de garras na terra batida. O medo tomou conta da cidade quando um jovem chamado Pedro, de apenas 17 anos, voltou para casa em estado de choque depois de ter visto algo impossível de explicar. Ele contou que, ao atravessar um campo, ouviu um som pesado atrás de si. Quando olhou para trás, viu uma criatura enorme, coberta de pelos, com olhos amarelos brilhantes e um focinho comprido, rosnando baixo. Pedro correu o mais rápido que pôde, mas sentia o monstro se aproximando. Quando estava prestes a ser alcançado, tropeçou e caiu. Mas, no momento em que olhou para trás esperando o pior, a criatura simplesmente parou e recuou, como se tivesse sido impedida por alguma força invisível. Em seguida, fugiu para dentro da mata, soltando um uivo apavorante. Os mais velhos disseram que Pedro só escapou porque usava uma fita vermelha no pulso, algo que sua avó sempre dizia que afastava maus espíritos. Desde então, em noites de lua cheia, os moradores de Bocaina fecham as portas cedo, pois dizem que o lobisomem ainda ronda os campos à espreita de sua próxima vítima. O lobisomem de Itabaiana. No início dos anos 1980, na cidade de Itabaiana, em Sergipe, uma história aterrorizante se espalhou entre os moradores da zona rural. Tudo começou quando um homem chamado Seu Damião, conhecido por ser um caçador experiente, desapareceu por uma noite inteira e voltou ao amanhecer, ensanguentado e sem memória do que havia acontecido. Ele morava sozinho em um pequeno sítio e costumava sair para caçar ao anoitecer. Mas, naquela noite específica, não retornou. Os vizinhos ficaram preocupados e saíram para procurá-lo. Quando o sol raiou, ele apareceu na porta de casa, desorientado, com as roupas rasgadas e marcas profundas pelo corpo, como se tivesse lutado contra um animal selvagem. Quando finalmente conseguiu falar, disse apenas que lembrava de ter sentido uma febre intensa e uma dor insuportável nos ossos, antes de perder a consciência. O mais estranho foi o que veio depois. Naquela mesma noite, vários moradores relataram ter ouvido uivos assustadores e visto uma criatura grande e peluda correndo entre os campos. Alguns até disseram ter visto algo tentando entrar em um galinheiro, mas que fugiu quando o galo cantou. Após esse evento, Seu Damião começou a agir de forma estranha. Ele evitava sair de casa nas noites de lua cheia e parecia sempre estar doente nesses dias. Os mais velhos começaram a sussurrar que ele havia sido amaldiçoado. Com o tempo, ataques misteriosos a animais continuaram acontecendo, mas nunca se descobriu o culpado. Um dia, Seu Damião simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Alguns dizem que ele fugiu para nunca mais machucar ninguém. Outros acreditam que ele se tornou completamente a fera que todos temiam. Até hoje, há quem diga que, nas noites de lua cheia, é possível ouvir uivos distantes vindos das matas ao redor de Itabaiana, e os mais antigos alertam: se ouvir um som assim, não olhe para trás, e reze para que ele não esteja te seguindo. O lobisomem de Barbacena. Em 1954, na cidade de Barbacena, Minas Gerais, um caso assustador ficou marcado na memória dos moradores da região. Tudo começou quando uma família que morava em um sítio afastado começou a ouvir uivos aterrorizantes vindos do meio da mata. No início,
Acharam que era apenas um lobo ou cachorro do mato. Mas os sons ficavam cada vez mais próximos a cada lua cheia. O medo se espalhou quando os animais da fazenda começaram a ser atacados. Galinhas, porcos e até bezerros eram encontrados mortos, com marcas de garras profundas. O mais estranho era que os cercados e portões continuavam intactos, como se algo tivesse pulado por cima das cercas sem esforço algum. Naquela época, um rapaz chamado Manuel trabalhava na fazenda. Ele era quieto, solitário e sempre evitava contato com os outros. Algumas pessoas começaram a notar que, nas manhãs seguintes às noites de lua cheia, Manuel aparecia com arranhões pelo corpo e um olhar distante. Certo dia, o fazendeiro decidiu montar guarda com outros homens para descobrir o que estava acontecendo. Armados com espingardas, se esconderam perto do curral e esperaram. Por volta da meia-noite, ouviram um galho se quebrando e, ao olharem, viram algo que os fez gelar de medo. Uma criatura enorme, coberta de pelos escuros, caminhando sobre duas patas e farejando o ar. Um dos homens gritou e atirou, mas a criatura foi mais rápida e fugiu para dentro da mata. Ao amanhecer, seguiram as pegadas enormes que, misteriosamente, aos poucos se transformavam em pegadas humanas. O rastro levava direto para a pequena casa de Manuel. Ao chegarem lá, encontraram o rapaz caído no chão, ferido e com os olhos cheios de terror. Ele nunca explicou o que aconteceu, mas logo depois foi embora da cidade e nunca mais voltou. Desde então, os moradores de Barbacena contam essa história e alertam. Em noites de lua cheia, tranque as portas e nunca siga pegadas que desaparecem de repente. Pode ser que o lobisomem ainda esteja por perto. E aí, você acredita que essas histórias são reais ou apenas lendas urbanas? Deixe seu comentário. Já ouviu algum relato assustador sobre lobisomens? Compartilhe com a gente. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias aterrorizantes. Ative o sininho para não perder os próximos relatos. E cuidado ao sair à noite. Nunca se sabe o que pode estar espreitando na escuridão.